E aí? Aqui é o Zangado e hoje é de Vale Não A Pena Jogar, e o game que volta a aparecer depois de muito tempo. Às vezes é assim, né? Às vezes o game aparece e ele demora muito para voltar, mas ele volta. É o Night Contracts, que apareceu na primeira meia hora e agora volta para análise geral. Como já é de costume, vou começar falando sobre as horas de jogo. Bom, eu zerei o game em 15 horas e 53 minutos. O game ele possui 20 episódios. É uma grande quantidade de horas de jogo, né? Mas essas horas, cara, não são 100% do jogo não. Porque o game ele tem uma enorme quantidade de cutscenes, um monte, estilo Devil May Cry 4, um monte. Deve ser umas 2, 3 horas só de cutscene. Então, todas essas horas que eu disse não são basicamente de você jogando, matando monstros, fazendo essas coisas. Mas beleza. Mesmo contando, tirando 2 a 3 horas de cutscene, dá aí mais de 12, 11, até mesmo no máximo 10 horas de jogo. Então é uma quantidade muito boa de horas de game. Então vamos começar falando da história. No jogo, cara, a gente controla o Heinrich, chame como você achar melhor, que é o carrasco mais fudidão, é o tudão lá da Europa medieval. O game, como eu já falei, passa na Idade Média, né? E no período da Peste Negra. A galera que tá me ouvindo aí já deve ter visto filme, ou mesmo piada em desenho, ou lido livro sobre esse assunto, assim. Naquela época o povo era muito supersticioso. Então, tinha muito aquele lance de bruxa e tal, a mulher não podia fazer nada, que a mulher traía o marido, era bruxa, a mulher curou a gripe do filho dela, era bruxa, e eles tratavam bruxa sempre da mesma forma. Ou eles decapitavam, ou eles tacavam fogo em praça pública. Mas não é o caso do game focar nessa área, é exterminar a bruxa. Como eles não sabiam a razão da peste negra, eles culparam as bruxas. Que elas tinham lançado uma espécie de praga, de peste, de maldição, que aí começou a matar todo mundo na cidade. Realmente existia a bruxa, né? Na história do game existiam bruxas, só que bruxas no game elas são criaturas do bem, especiais, assim, para proteger a humanidade e ajudar. É a mesma coisa que o lobisomem, assim. O lobisomem também é uma criatura que, apesar da aparência, é uma criatura que está aqui para proteger a gente dos vampiros. Então, bruxa é tratada em Night Contracts como personagens do bem. Só que como eles estavam morrendo por causa da peste, eles acusavam as bruxas. E aí começou um massacre de bruxas. Começaram a matar várias e várias bruxas. E a história do game começa quando o Ryan estava lá num dia de trabalho, um dia tranquilo, e ele tinha que matar a Gretchen, que é a personagem que vai fazer dupla com ele, que é que tá com ele na capa do game. E antes dele matar a Gretchen amaldiçoa ele com a vida eterna. Ele não pode morrer mais. E depois que ele mata ela, ele tendo um pressentimento de que ele estava fazendo cagada, que ele estava fazendo coisa errada, ele descobre que todo mundo que ele matou, as coisas que ele fez, eram todas, apesar de ele achar que estava fazendo certo, ele estava fazendo pro errado. Então ele ficou vagando e sofrendo por remorso e arrependimento de tudo que ele fez, tentando fazer a coisa certa, né? E 100 anos depois que Gretchen morreu, ela ressuscita e reencontra o Heinrich novamente. E aí juntos eles fazem um pacto de sangue, onde ele seria o cavaleiro dela, onde ele ajudaria ela a lutar contra as forças do mal e lutar pela coisa certa, a causa certa, onde ela prometeu a ele que se ele lutasse ao lado dela e protegesse ela o livraria da maldição, ele poderia morrer tranquilo. Então fica nessa ligação, tipo, ele precisa defender ela, porque se ela morrer, ele nunca vai poder sair da vida eterna. Então fica aquela ligação entre Enslaved, parecida com Slave, só que não daquele nível, né, de proporção, mas praticamente idêntico, porque ele precisa dela viva e ela precisa dele vivo. Então cria-se um laço de início apenas negócio. Os inimigos agora serão as bruxas que foram assassinadas no passado, só que óbvio, todas manipuladas por alguém, um mal maior, que no caso eu não vou falar, né. A história do jogo é simplesmente incrível, cara, e é pra mim o ponto mais positivo e forte do jogo. Super bem detalhado, cheio de ação, romance e drama. Eu vou falar dos controles agora. O estilo do game, como eu já disse, ele é hack and slash. Por mais que você teoricamente jogue com o Heinrich, você também controla de uma forma meio que indireta a Gretchen. Eu achei muito bom a maneira do jeito que eles distribuíram os botões e você praticamente controla os dois ao mesmo tempo sem se confundir.
Tem fase que você joga com o Hyatt sozinho, tem fase que você joga com a Gretchen sozinho, às vezes tem até fase que você joga com o Mino Kelsey, que é um companheiro, é o palhaço do grupo que anda com eles. Que também é legal, é muito simples, mas a maneira com que foi elaborado a forma de controle do game é muito boa. Os movimentos. O movimento é uma das coisas do game que não é lá essas coisas. O corpo dos personagens é muito duro, o movimento deles é bem robótico. E os inimigos, tanto os inimigos quanto os boss do jogo se movem de uma maneira bem robótica. A única coisa que flui é quando você começa a dar uma sequência. Aí tipo, os movimentos ficam bem plásticos e tal, mas é só quando você inicia a sequência, porque o jogo em si ele é todo robozão, todo robóticozão e estranho. O gráfico. Esse é o pior fator do game, cara. O gráfico do jogo é bem ultrapassado. Isso, infelizmente, conta pra muita gente. Eu tenho certeza absoluta. Se o game tivesse gráficos topíssimos, entre outros, o game ia ser um puta sucesso. Porque tem muita gente que tem muitos elementos favoráveis que contribuem pro game ser um puta sucesso. Só que o gráfico do game é repleto de serrilhado e é muito ultrapassado pros games de hoje em dia. E tem muita gente que já deixa de jogar por causa disso. Põe um jogo, viu que o gráfico não é bom, já simplesmente fecha e não joga mais. Então o game ele perde esses fãs, né? Esses tipos de fã que jogam pelo gráfico. A ambientação do game é muito boa, você vai por vários cenários diferentes, castelos, cidades do gelo, cidades amaldiçoadas, inferno, lava, vulcão, é tudo muito legal, é muito bem feito. Tem uma variedade muito grande de inimigos, assim como cada episódio tem um boss diferente com várias lutas épicas. A dificuldade do game ela é de média para alta, tipo, quanto mais próximo do final, maior fica a dificuldade. É meio óbvio isso, né? Mas a dificuldade assim, ela fica um pouquinho a mais do que os outros jogos. O game ele é teoricamente difícil. Ele é um game de upgrades, você vai liberando novas sequências especiais, sem mistério para quem está acostumado a jogar hack and slash. A química entre o Hyatt e a Gretchen é muito boa. Por mais clichê que pareça a história, você realmente se envolve com a trama do game. A história, afinal, ela é super bem contada e elaborada, então você vê a relação dos dois mudar do início de apenas negócios para outras coisas, né? Um fator que irrita muito no game, cara, são dois. O primeiro é o mapa. O mapa do jogo é totalmente impreciso, é muito fácil, é muito provável de que você vai se perder jogando o game. Não tem jeito, você vai ficar vagando pelos locais sem saber aonde tem que ir, isso é muito irritante. E a outro fator que pra mim é o fulminante, cara, é que quando você enfrenta um boss e você mata o boss, o final é igualzinho God of War, igualzinho, é aquelas cenas de ação que você interage, tipo aperta X, aperta B, aperta A, aperta triângulo, aperta a bola pra você finalizar o inimigo. E a diferença de Night Contracts para God of War, por exemplo, que lançou essa moda, é que o tempo para você apertar o botão é muito pequeno, cara. E a outra diferença é que se você erra a sequência, você morre. Não tem aquele lance de você errar a sequência e você volta e aperta o botão de novo e inicia a sequência novamente. Não. Se você errar a sequência, você morre. Dá game over e aí você tem que enfrentar o boss novamente. Cara, essa é a coisa que dá mais raiva no jogo. Porque quanto mais longe você está no jogo, mais sequência de botões você tem que fazer para enfrentar o chefão. Então fica muito complicado e dá muita raiva, velho. Então assim, se o game vale ou não a pena jogar, eu falei várias coisas aqui. Na minha opinião, vale a pena jogar porque o game ele vai muito além do gráfico, da imagem que ele é. O game ele é feio, a imagem é feia, os gráficos são feios, mas se você for jogar, eu tenho certeza que você vai gostar porque é um ótimo game. Para quem gosta de história, para quem prioriza história, como é o meu caso, que eu joguei o game porque eu queria ver o desenrolar da história, tenho certeza que você não vai se arrepender e vai gostar bastante. Então eu deixo aí a critério, eu dei a minha opinião, falei os pontos positivos e negativos do game, e aí vocês tirem conclusões por si só. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, não esquece de avaliar se possível